Livro de Mateus, capítulo 8. Ele levou nossas doenças. Jesus desceu da montanha com os aplausos da multidão ainda soando nos ouvidos. De repente, apareceu um leproso, que se ajoelhou diante de Jesus e pediu: Ó mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: Eu quero, fique limpo. Todos os sinais da lepra desapareceram na hora. Jesus então lhe disse: Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunho do que eu fiz. Assim que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um capitão romano veio ao seu encontro. Ele estava muito aflito. Senhor, meu criado está doente. Ele não consegue andar e sente dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. Ah, não, protestou o capitão. Não quero que o Senhor tenha todo esse trabalho. Basta uma ordem sua e meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Eu digo a um soldado, vá, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. Ao meu escravo, faça isso, e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: Ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Este homem é o início de muitos estrangeiros que logo virão de todas as partes do mundo, do Oriente e do Ocidente, para participar do banquete do reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Já os que cresceram na fé, mas nunca a tiveram de fato, ficarão do lado de fora, isolados da graça, perguntando o que aconteceu. Voltando-se para o capitão, Jesus ordenou: Vá, o que você acreditava que ia acontecer, aconteceu. E naquela hora o criado dele ficou bom. Isso aconteceu na frente da casa de Pedro, e Jesus, ao entrar na casa, deparou com a sogra de Pedro, que estava de cama, ardendo de febre. Ele tocou a mão dela e a febre se foi. A mulher levantou-se da cama e foi preparar o jantar para ele. Ao anoitecer, trouxeram a Jesus várias pessoas afligidas por demônios, e ele as livrou daquele tormento. Operou também cura física em vários doentes. Tudo isso cumpriu o conhecido sermão profético de Isaías. Ele levou nossas doenças, ele carregou nossas enfermidades. Compromisso com a vida, não com a morte. Percebendo que a multidão de curiosos crescia a cada minuto, Jesus disse aos discípulos que era melhor sair dali. Assim, foram para o outro lado do mar. À saída, um mestre religioso perguntou se podia ir com eles. Com o Senhor irei para qualquer lugar, declarou. Jesus foi direto ao ponto. Está mesmo disposto a isso? Saiba que não costumamos ficar nas melhores hospedagens. Outro seguidor pediu: Mestre, preciso que o Senhor me libere por alguns dias. Tenho que cuidar do funeral do meu pai. Mas Jesus recusou. Prioridades em primeiro lugar. Seu compromisso deve ser com a vida e não com a morte. Siga-me, busque a vida. Então, ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e, enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram, implorando: Mestre, mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? E em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedeceram aos comandos dele. Os loucos e os porcos. Eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios.
Os dois aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: "Qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus! Ainda não é a hora de te manifestares." Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: "Já que vai nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos." Jesus concordou: "Podem ir e saiam daqui." Enlouquecido, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizado, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse.